Olá, meus irmãos, meus queridos, meus amados. Nós estamos aqui aproveitando, meus queridos, esse momento único, não é? Que eu estou aqui, graças a Deus. Quando eu saí de casa, eu tive a oportunidade de trazer algumas anotações e eu trago, né, algumas Bíblias que eu gosto de fazer comparações. Apesar, meus queridos, que vocês já devem estar sabendo que no mundo inteiro está acabando o interesse pelo estudo da Bíblia. Por quê? Porque como é sabido que no mundo inteiro hoje é sabido que as Bíblias que foram feitas pela Igreja Católica, todas elas estão alteradas para mais ou para menos. O que está acontecendo então? Muita gente está perdendo o interesse de estudar a Bíblia porque ela não tem sido 100% confiável. Então tem pessoas que estão preferindo fazer pesquisa em cima de algumas histórias que aconteceram. Por quê? Porque talvez assim é mais confiável, do que você às vezes acreditar em tudo que está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia é verdade? Algumas coisas sim, outras não. Então por quê? Porque algumas foram alteradas para mais ou para menos. Então eu estou aqui aproveitando esse momento e eu quero deixar esse vídeo aqui, não é? Foi me concedido essa oportunidade e aqui estou eu. Tá bom, meu querido? Eu quero falar o seguinte, meus queridos. Antes de você ouvir esse vídeo, você se inscreva no canal do nosso irmão Alberto Lírio, você compartilhe, tá bom? Este ensino e também você deixa o seu like, que é muito importante, e comente aí na aba dos comentários. Eu fico alegre quando os irmãos comentam, faz alguma pergunta que está no meu entendimento e eu posso responder, tá bom, meu querido? Então, o que eu quero dizer neste vídeo? A religião evangélica, ela falsifica a palavra de Deus. Quando Cristo, meus queridos, quando Cristo foi crucificado, significava que todo o sistema religioso, todos o sistema religioso, dentro daquelas muralhas da cidade de Jerusalém, deveriam ser encerrados. É isso mesmo, é isso que você está ouvindo. Então, quando Cristo foi crucificado, eu vou repetir, significava que todos o sistema religioso que havia dentro das muralhas de Jerusalém, ou seja, na cidade de Jerusalém, você sabe que era muito, né? O sistema que ali havia, né? Havia o farisaísmo, havia os saduceus, havia, né, o judaísmo, que era o principal deles, e outras mais. Existia muitos e muitos sistemas religiosos. Então, quando Cristo foi crucificado na cruz, ele estava querendo dizer que todo aquele sistema, né, deveriam ser encerrados. Dali em diante, quer dizer, da cruz para cá, quando Cristo foi crucificado, havia então uma maneira de acertar as contas com Deus. De que forma? Através de Jesus, fora dos portões, não é? Fora dos portões da religião, que aquela religião estava sem vida, ela era morta. Então havia uma forma de se acertar as contas com Deus, agora a partir da morte e ressurreição de Cristo. Por isso que a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 13, o verso também 13, que por isso vamos ter com ele, né, fora do acampamento, carregando a sua reprovação. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Ou seja, vitupério é uma palavra que traduzida quer dizer vergonha, levando a sua vergonha. Então, estar em Cristo, meus queridos, significa que recebemos uma nova cirurgia, não é? Cardíaca, radical. Quer dizer, uma troca de DNA espiritual que transforma o núcleo do nosso ser, o nosso próprio eu. Então, nós devemos entender
sempre que o nosso antigo eu, ele foi arrancado espiritualmente, levando para a cruz. Ele foi levado para a cruz. Entendeu? Então, ali foi crucificado, ali foi enterrado. Então fomos ressuscitados com Cristo em uma novidade de vida. Mas a religião, os religiosos não entenderam assim e não entendem assim. Então hoje, tudo é espiritual. Quem não entende isso é porque ainda é guiado por homens, vivem na carne e não no espírito. Ou nós somos pastoreados por homens ou somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque esses homens que se dizem líderes religiosos, eles levam a Bíblia toda de forma literal, ou eles entendem a Bíblia toda de forma literal. Eles não revelam às fiéis, não é? Não revelam aos seus fiéis as figuras de linguagens. Eles não revelam as parábolas do próprio Jesus, que também ele era judeu, pois existem muitos versículos que são espirituais e não literais. Então o que aconteceu com Jesus, aconteceu comigo, aconteceu com você. Nós somos crucificados e fomos enterrados e também ressuscitados. É o que diz Romanos capítulo 6 e o versículo 8. Ou não, ou isso é mentira. Então vamos entender, irmãos, que cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Não é para ser contra a palavra de Deus, não é para ser contra a palavra de Deus. É para mostrar as verdades, pois ele não deixou nada escondido. Então, o qual nos fez também capazes de sermos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, quer dizer, a lei, né? A velha lei, ela matava, mas o Espírito, que é a graça de Deus, essa sim vivifica, do jeito que está em 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 6. Então a letra era a lei de Moisés. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 1 Coríntios 6,17. Então, meus queridos, você não consegue de jeito nenhum, não é? A sua liberdade ou a sua identidade, não é? Por estar num prédio chamado de igreja. Ali você não consegue a sua liberdade. Ali você não consegue a sua identidade, porque a igreja, corpo de Cristo, ela não tem endereço, ela tem identidade. Isso sim. A igreja de Cristo, ela não tem endereço, como hoje se faz aí dentro dos templos, não é? Ou o cara cria um CNPJ e coloca o endereço na rua e tudo. Não, a igreja de Cristo, ela tem a sua identidade, mas ela não tem endereço. Quem tem endereço é um prédio, não é? É uma instituição religiosa. Então, nós que somos cristãos, nós temos que sempre entender isso, né? Essas igrejas aí, igrejas de mercado, né? Nas suas horas, no seu templo, onde eles fazem mercadoria, busca a Deus lá com hora marcada, como se Deus precisasse disso. Não, nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade. A Bíblia diz que nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade. Então você consegue a sua identidade estando em Cristo para sempre. Não é estando membro de uma religião. Não é se fazendo membro de uma instituição. Meu querido, você que está aí do outro lado, pesquise muito mais sobre religião. E você vai ver a destruição que a religião causa na vida das pessoas, né? Então nós só conseguimos a nossa identidade
Nós só conseguimos a nossa identidade estando em Cristo para sempre, né? 2 Coríntios, capítulo 5, 17, fala, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, a religião evangélica, ela só traz cegueira, né, do Antigo Testamento, que não foi direcionado a nós. Você tem que lembrar disso. O Antigo Testamento, toda vez que você vê Jesus pronunciando vós, eles, neles, sempre os apóstolos falando nós, não está se referindo a nós do século 21 e nós dessa geração. Era sempre aos judeus e era na geração deles. Então a religião evangélica só traz cegueira, meus queridos, do Antigo Testamento. E esse Antigo Testamento não foi direcionado a nós. Então os gentios, eles foram enxertados na videira, lá em Romanos, no capítulo 11, que já era, então, a nova aliança e não a velha. Então, a partir daquele entendimento, é que começamos, não é, a entender que tudo se fez novo. A Bíblia, a palavra, né, que nós cremos que uma boa parte dela ainda foi conservada verdade, mas uma outra parte são alterações, né? Os concílios fizeram isso. Agora tem uma pergunta muito interessante. Como que uma igreja, né, C, P, C, quer dizer, A, R, Igreja Católica Apostólica Romana, não é? Ela perseguia, ela matava, ela incendiava, ela condenava os cristãos à fogueira, e eles pegaram muitas Bíblias, rasgaram, eles consumiram com todos os originais, tanto do grego como do hebraico, e aí eles pegam um livro, montam um livro, botam o nome de Bíblia Sagrada. E por que você tem que acreditar, então, que aquilo ali é 100% verdadeiro? Não há como, meus queridos. Você acha que isso foi feito de mão beijada? Essa Bíblia que nós temos aí, que foi editada, foi transliterada, foi construída por um sistema que perseguia, matava, incendiava na fogueira muitos cristãos, e eles pegaram uma Bíblia, fizeram ela, colocaram só 66 livros, nós sabemos que era para ter mais livros, e colocaram nas mãos das pessoas. Você acha que foi por acaso? Dá para você pensar, raciocinar um pouquinho? Claro que não. Prepararam ela do jeito deles e colocaram na mão das pessoas. Então há de ser uma coisa de muita desconfiança. Então, meu querido, nós nos tornamos um só povo de Deus. Não há mais separação. Mas a religião não entende isso e mistura as coisas tudo, levando os filhos de Deus para as maldições da lei de Moisés. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 10, está escrito: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas estas, né? O verbo possessivo estas, do plural, estava se referindo a estas coisas que está falando assim: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-los. Ou seja, quem consegue obedecer à lei? Ninguém. Ué, mas se eles dizem que dízimo, que eles praticam, que era da lei, mas praticam ainda, por que então não pratica todas as obras da lei?
Por isso que a religião evangélica vive embaixo de maldição. Por quê? Porque eles não vivem a lei completa, muito menos a graça de Deus. Lembre-se de uma coisa, meus queridos. Ela nunca nos pertenceu, a lei nunca nos pertenceu. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A pergunta que nós queremos fazer sempre, a pergunta que não quer calar, é essa. Será que um pastor evangélico teria a honestidade de revelar que a lei de Moisés foi abolida? Será que eles teriam a coragem de fazer isso? Claro que não. Então são muitas provas escritas, não é? Que falam que a lei de Moisés foi abolida. Romanos, por exemplo, 10:4, que toda a lei se cumpriu em Cristo. E as pessoas não querem saber. Meus queridos, a religião, ela destrói, ela mata, ela causa terror, ela mente, tudo que é de ruim a religião faz com as pessoas. Tudo que é de ruim a religião faz. Mas graças a Deus, as pessoas estão se libertando disso. As pessoas estão buscando conhecimento, estão deixando um pouco de lado o livro, né, que não é de muita confiança hoje em dia, né? As pessoas estão descobrindo isso porque estão pesquisando mais. Mas vou te contar uma coisa. Coloque a Bíblia do seu lado, mas é bom que você pesquise também o assunto que você quer saber. Porque a Bíblia já está sendo provada que ela está alterada. Já está sendo descoberto. E os pais da igreja, chamados pais da igreja, através dos concílios que foram feitos, que não foi só o de Nicéia, foram muitos, pesquisas sobre todos os concílios que foram feitos aí, para eles poderem criar o livro chamado Bíblia. Só para você ter uma ideia, como que a Bíblia está alterada. Como que a Bíblia diz, eu só vou citar um texto. Como que a Bíblia diz? Se a Bíblia diz ali, no início do Gênesis, no princípio, não é? No Bereshit, ali, né? No princípio, Bereshit, que Deus criou Adão e Eva. Deus cria Adão do barro. Ó. Depois teve que abrir Adão para de Adão fazer uma mulher. Presta atenção nisso. Se a Bíblia diz que só havia Adão e Eva no jardim, depois dos 2 filhos, como que quando Caim matou Abel, a Bíblia diz que Caim ele foi para a terra de Nod, e lá ele encontrou uma mulher para se casar. Você vê que não bate? Não tem condições? Então, não havia só Adão e Eva. A mesma Bíblia que diz que só existia Adão e Eva ali, a Bíblia diz que quando Caim matou Abel, Caim foi para a terra de Nod. Quem era esse Nod? Ué. E quando Caim chegou lá, arrumou uma mulher para casar. Ué. Quem era essa mulher? Então já havia outros povos? Só para você ter uma ideia. Tá bom, meu querido? Então continue pesquisando, continue estudando, tá bom? Para que o entendimento possa chegar mais rápido do que nós imaginamos. Tá bom, meu querido? Obrigado, eu aproveitei esse momento, não é? E eu sei que o momento não é muito propício agora aqui, mas eu agradeço a Deus por este lugar. Tá bom, meu querido? Fique na graça e fique na paz. Amém.